O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No Evangelho de hoje, nós continuamos o que começamos ontem, quando Jesus encontra Nicodemos e lhe fala da necessidade de nascer do Espírito, nascer do alto. Aquele que nasce do Espírito, aquele que nasce do alto, é como o vento que sopra onde quer. Tu podes ouvir o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Que beleza! Que o Evangelho desses dias que antecedem o Pentecostes, talvez você ache estranho que o padre já fale de Pentecostes, ainda falta pelo menos 40 dias mais ou menos para o Pentecostes, né? E já está falando do Pentecostes, mas é que o dom do ressuscitado, o maior dom do ressuscitado é o Espírito Santo. Portanto, é a expectativa do dia santo de Pentecostes, onde se cumpre essa palavra do Senhor, aquele que nasceu do Espírito. E veja, Nicodemos era um homem bom. Nicodemos era um mestre em Israel. Jesus o reconhece como mestre. Jesus não o critica, não o exclui por ser um fariseu ou por ser um dos mestres da lei. Não, Jesus o reconhece, o recebe fora da sua agenda, recebe Nicodemos à noite, diz o Evangelho, porque ele era membro do grupo dos fariseus e vai à noite sem que ninguém saiba, ou seja, Jesus recebe ele fora da sua agenda oficial, dá um crédito a Nicodemos, imagina. E nessa noite que São João dedica praticamente um capítulo todo do seu Evangelho, Jesus fala para Nicodemos e para nós da importância de nascermos do Espírito, quase como colocando, como diz o Santo Padre, o Papa Francisco, como uma oposição ao mundanismo. E você entende o mundanismo não como o fato de estar no mundo, porque todos estamos no mundo, mas o mundanismo é o apego às coisas do mundo, aos esquemas do mundo. Então o Senhor apresenta a Nicodemos quase como que uma oposição: aqueles que são do mundo, aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que vivenciaram uma experiência no Espírito Santo. O Espírito que vai ser derramado em Pentecostes, e os frutos são belíssimos. Basta que você leia, por exemplo, a primeira leitura de hoje, quando o evangelista Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, faz uma narração ideal das primeiras comunidades.
Veja, aqueles que nasceram do Espírito, que viveram a experiência de Pentecostes, que foram batizados no fogo do Espírito Santo, que tiveram seus corações transformados, porque nós não podemos também intelectualizar demais o Espírito Santo. Não podemos tentar estudar o Espírito Santo e achar que nós já sabemos tudo, portanto colocar o Espírito Santo numa caixinha, numa gaiola. Não dá para se fazer isso. É como um vento. Você não coloca o vento dentro de uma gaiola. Você não prende o vento dentro de uma caixinha. Você não estoca o vento. Tanto para parafrasear a nossa ilustre amiga. Você não faz isso. O vento sopra onde quer. Não é posse minha o Espírito Santo. Eu não o possuo. Eu não o prendo dentro dos meus esquemas, dos meus estudos de pneumatologia, então basta, porque eu já sei tudo do Espírito. O Espírito é vento, e ele sopra onde quer, como quer, com a força que quer e com a criatividade que ele quer. Por isso o Espírito Santo faz surgir sempre vida nova. Basta que nós olhemos a primeira comunidade, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que era uma multidão, mas no entanto era um só coração e uma só alma. Que retrato perfeito de uma comunidade, que retrato ideal de uma comunidade, mas que retrato irreal de uma comunidade, porque nós sabemos que as comunidades não são assim, nós sabemos que a igreja não é assim. Nós vemos brigas entre os religiosos, nós vemos divisões no clero, nós vemos divisões nas conferências episcopais, nós vemos divisões dentro lá do Vaticano, meu Deus. As divisões estão em todos os lugares. Nós vemos divisões dentro das nossas casas. O Papa Francisco falou exatamente sobre isso hoje, portanto, não ache ruim que eu, um padrezinho de nada, estou lhe dizendo isso. Estou apenas parafraseando o que disse o Santo Padre hoje, na sua homilia na Casa Santa Marta. As comunidades são divididas, e isso é escandaloso, isso é triste, porque as comunidades deveriam ser reflexo dessa harmonia do Espírito Santo, dessa concórdia que o Espírito Santo gera. Aliás, quando nós queremos saber se o espírito das trevas está reinando no nosso meio, basta que nós vejamos as divisões, porque é ele que produz a divisão. E às vezes divisões absurdas. Por exemplo, uma família unida que de repente começa a se odiarem mutuamente por causa de uma herança que deveria unir a família, porque foi o suor dos seus pais, e na verdade essa herança é motivo de grande divisão, às vezes até de mortes. Então veja, o diabo ele age plantando e semeando divisões, gritarias, falta de respeito, intrigas, contendas. E assim ele vai sendo o oposto do Espírito. Agora sim, para vermos a ação do Espírito, para vermos que o Espírito está reinando entre nós, basta ver a harmonia. A harmonia que não quer dizer a igualdade. Não é isso. Não é que todos na igreja têm que ser a mesma coisa. Lá em Coríntios capítulo 12 nós encontramos justamente isso. Muitos são os dons e os carismas, mas um só é o Espírito. Portanto, nem todo mundo pode ter o mesmo dom, o mesmo carisma, a mesma espiritualidade. Mas quando é o Espírito Santo que reina, então nós sabemos que a mão não é pé, mas mesmo assim a mão não quer excluir o pé, simplesmente porque o pé não é a mão. Faz parte do mesmo corpo. É a harmonia que é gerada pelo Espírito Santo. E aí sim, a multidão, veja, a multidão, que não é uma pessoa, é uma multidão,
a multidão se torna um só coração e uma só alma. Veja que maravilha o retrato dessa multidão, quando na praça de São Pedro, uma multidão nunca vista gritava santo súbito para São João Paulo II. E veja, aquela multidão não é que era a mesma coisa, que todo mundo tinha o mesmo dom, o mesmo carisma, era da mesma nacionalidade, etc. Não. Mas estavam todos sob a ação do Espírito Santo, portanto aquela multidão era um só coração e uma só alma. Tanto é que os tempos de beatificação e canonização de São João Paulo II foram abreviados. Não porque uma pessoa gritou santo súbito, mas porque o Espírito Santo, através da sua harmonia, tocando o coração daquela multidão, fez valer a sua vontade. Você entende? Então, quando nós vemos a divisão, e aí nós vemos a má vontade das pessoas de compreender, de harmonizar, de entrar em fraternidade, de entrar em comunhão, aí aparecem os fechamentos de coração, as mágoas, os ressentimentos, os ódios, a vingança, etc, etc, etc. Nós já podemos concluir, é o diabo que está agindo. É o diabo que está agindo. Também quando nós identificamos o outro como se o outro fosse o diabo, porque aí o diabo não está agindo só no outro, está agindo também em mim, através do juízo. Eu estou julgando o outro, eu estou quebrando a harmonia. Então eu não estou dizendo para você identificar o seu irmão lá da sua casa que está pedindo a parte dele da herança e dizer, olha, você está possuído pelo diabo. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que o diabo planta a divisão, e planta a divisão nos dois corações, porque eu não aceito dar o braço a torcer, como a gente diz, não aceito fazer comunhão, não aceito perdoar. Então xingo, grito, odeio, fofoco, faço de um tudo. E o outro também não aceita. A gente no Nordeste diz, dois bicudos não se beijam. Dois corações orgulhosos são incapazes de fazer harmonia. E o Espírito Santo não é orgulhoso. O Espírito Santo é humilde. Ele gera humildade. Então, para sabermos se nós somos essas pessoas que nascemos do alto, que nascemos do Espírito, nós precisamos ter a coragem de nos confrontarmos com os dons do Espírito Santo. Sim, fazer mesmo aquele exame de consciência. Eu não tenho sido uma pessoa harmoniosa, eu tenho sido uma pessoa que o meu temperamento tem explodido. Quando eu espirro, meu temperamento explode. Então eu preciso ter a coragem de confrontar e ter a humildade de pedir ao Espírito Santo, dá-me a graça de nascer do alto. Portanto, dá-me a graça de ter o meu temperamento transformado, dá-me a graça de ter o meu orgulho transformado. Você não ganha nada sendo o pivô da divisão. Você não ganha nada insistindo na sua opinião simplesmente para mostrar que você está certo. Acho que é Santa Madre Teresa de Calcutá que diz, eu prefiro não ter razão para ter paz, uma coisa assim, né? Então, você não ganha nada. E você não ganha nada sendo também um fofoqueiro, que vai espalhando os mexericos. O Papa Francisco dizia 3 características do espírito das trevas nas comunidades hoje: o dinheiro, a ambição, porque na primeira comunidade eles dividiam tudo que possuíam, né? O dinheiro, né? A divisão, a vaidade, porque às vezes nós queremos ser como pavões. O Papa que diz isso, não sou eu, viu? Pavões, que só eu que mando aqui nesse terreiro, eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, o mais inteligente, só eu que sei, todo mundo é burro, eu sou o único inteligente. Um pavão. A vaidade. E a terceira coisa é o mexerico. Ele usou essa palavra, mexerico, a fofoca. O Papa já disse em outras ocasiões, o fofoqueiro é um assassino. Então alguém chega perto de você e faz o elogio do padre. O padre Clóvis fez uma pregação tão bonita, mas, aí vem o mas da fofoca. O mais que é necessário
para destruir a reputação do outro, o mais que diminui a grandeza ou o dom do outro. E nós vamos dessa forma servindo não ao Espírito Santo que nos faz nascer do alto, mas ao Espírito das trevas que nos arrasta para a lama do pecado. Você entende? Então por isso o Papa coloca como uma contraposição aqueles que nasceram do alto e aqueles que nasceram ou que permanecem nas trevas. A harmonia e a desarmonia, a ordem e o caos. O Espírito Santo ordena, pacifica, harmoniza. Quando nós vemos pessoas a serviço da desarmonização, quando nós vemos pessoas que não estão a serviço da paz, estão a serviço da guerra, então é sinal de que o Espírito Santo não está naquela pessoa. Ela pode até dizer que vê Nossa Senhora, mas a Nossa Senhora que ela vê tem chifre, rabo e fé de enxofre. Você já sabe, não é Nossa Senhora. Porque aqueles que nascem do alto, aqueles que nascem do Espírito, necessariamente promovem a paz, a harmonia, a concórdia e não a guerra. Aqueles que nascem do Espírito não vão ofender, mas não era essa palavra que eu estava procurando, que fugiu de novo. Eu falei ontem para vocês na comunidade a palavra, esqueci agora, mas destruir a honra do outro. O que nasce do Espírito não faz isso. O que nasce do Espírito não coloca o dinheiro em primeiro lugar e portanto nega aquilo que a palavra diz. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas dividiam tudo. E ele conclui justamente dizendo isso. Tinha um senhor de Chipre, Barnabé, que possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque não possuía, não tinha como seu. Era em favor da comunidade. Aquele que é ganancioso, apegado ao dinheiro, é incapaz de partilhar. Vê as paróquias gritando por socorro nestes dias, porque você não pense que as paróquias não estão passando por maus bocados. Você não pense que o Instituto Divino Mestre não está passando por maus bocados financeiros. Eu não estou falando espiritual, não, estou falando financeiro. Você não pense que os institutos, as comunidades de vida, as paróquias não estão passando por dificuldades. Estão, sabe por quê? O governo não mandou dinheiro para as comunidades, o Vaticano não mandou dinheiro para as paróquias. E o povo de Deus também, às vezes, se nega a ajudar. Desculpe lhe dizer, se você não é a viúva, aquela viúva que colocou as 2 moedinhas, porque só tinha as 2 moedinhas, não dê R$2 para ajudar uma obra de Deus. Aliás, não dê R$2 nem como esmola, porque seja sincero comigo, R$2 você compra o quê? Você na rua está com fome, com R$2 você come o quê? Então, não sejamos assim, fingindo caridade. Não. Se você não pode ajudar, não ajude, mas se você pode ajudar, ajude. E eu não estou dizendo ajude o Instituto, não. Eu estou dizendo ajude a sua paróquia. Faça como Barnabé, que colocou aquilo que tinha. Não estou pedindo para você fazer como em certas igrejas, que eu não vou dizer o nome delas, claro, que vai e diz, olha, coloque aqui sobre o altar o seu carro, a sua chave do apartamento. Não estou falando disso. Eu estou falando da necessidade da partilha, de ajudar, de vir em socorro. Porque nesses tempos as paróquias não têm ofertório de missa, não tem dízimo, não tem batizado, não tem casamento. Como é que faz para sobreviver? A palavra de Deus diz: a comunidade era um só coração, um só espírito, uma só alma, e todos partilhavam o que possuíam. Então o apego ao dinheiro é uma contraposição àqueles que nasceram do Espírito. Para concluir, aqueles que são vaidosos, que acham que são donos absolutos da verdade, que às vezes se escondem atrás do rigorismo da doutrina, para esconder os monstros que tem dentro de si, são vaidosos, são a contraposição ao Espírito Santo de Deus. Os mexeriqueiros, os fofoqueiros, os intriguentos,
que gostam de ver a confusão, que sentem prazer em ver a confusão, estão a serviço do espírito das trevas. Aqueles que nasceram do Espírito sabem partilhar, são humildes e não são fofoqueiros, sabem perdoar e amar os outros. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia santo, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, arrancando aquilo que é velho, tirando aquilo que é do homem velho e nos fazendo nascer do alto, nascer do Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.